Dando início ao primeiro sábado de 2024, nós vamos falar sobre Série A italiana, Copa do Rei da Espanha, Copa da Inglaterra, FA Cup e também o Campeonato Português. Nosso foco vai ser no jogo da Inter de Milão com o Verona, 8h30 da manhã. Depois falaremos sobre o Newcastle na FA Cup, que não vive boa fase. Vamos ver se o Newcastle consegue se recuperar contra o Sunderland. Falaremos um pouquinho sobre Stoke City e Brighton. Depois, lá na Copa do Rei, vamos conversar um pouco sobre o Atlético de Madrid, que vem de derrota contra o Girona, num jogaço, né? Girona e Atlético de Madrid foi um jogaço 4-3. Vai enfrentar o Lugo pelos 32avos da Copa do Rei. Voltamos aqui na Inglaterra para falar sobre Chelsea e Preston. Acho que o Chelsea é bem favorito por aqui. Vamos ver se ele consegue confirmar esse favoritismo. Lá em Portugal, vamos falar sobre o Arouca e Benfica. O Benfica em perseguição ao líder Sporting. Depois, vamos falar sobre o Derby do Minho, uma das maiores rivalidades de Portugal. Bracarenses e Vimaranenses frente a frente. É um jogo que eu gosto muito de acompanhar. E vamos finalizar aqui em cima na Espanha com Arandina e Real Madrid na Copa do Rei, também na fase de 32avos. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse sábado, dia 6 de janeiro. Começamos em Inter de Milão e Verona, Série A italiana, 8h30 da manhã, no sábado. Não é para qualquer um. Tem gente que gosta de acordar mais tarde, né? Particularmente falando, eu acho que é um horário excelente, porque, na verdade, esse jogo costuma ser 7h30. É por conta do horário de verão ali na Europa. Então, aproveita, tá? Eu geralmente começo no sábado na Bundesliga 2, mas antes geralmente tem o jogo italiano 7h30 da manhã. Agora, com a pausa na segunda divisão da Alemanha, e na Alemanha no geral, né, a gente só tem o italiano para fazer no sábado de manhã. Vamos falar um pouquinho sobre esse favoritismo da Inter, que não perde para a equipe do Verona há 20 partidas e não sofreu gol nas últimas 3 e vem de 6 vitórias consecutivas contra essa equipe. Nos últimos 20 jogos consecutivos, o Verona sofreu gol para a equipe da Inter. A gente vai falar sobre isso. Antes da gente começar, vou pedir para você deixar o like no vídeo. É de graça, você não paga absolutamente nada e é uma forma de você ajudar o YouTube a entender, o algoritmo do YouTube a entender que esse aqui é um canal bacana para ele divulgar para mais pessoas. Posso contar contigo? Então, vamos embora. As últimas vezes que eles se enfrentaram na casa da Inter, eu não consigo ver aqui a última vitória do Verona. Não tem, no histórico, desde 99 não tem. Mas, das últimas vezes que eles se enfrentaram, desde 2015, não houve uma grande goleada da Inter na casa da Inter. Já houve quando a Inter visitou o Verona, mas na casa da Inter, 3-0, 1-0, 2-0. O placar de 1-0, inclusive, se repete com muita frequência. Não necessariamente gols no primeiro tempo, tá? Algumas situações a Inter venceu o primeiro tempo, em outras situações ela teve que virar o jogo. Então, não necessariamente a gente precisa ver com tanta sede ao pote ao primeiro tempo. Mas vamos analisar um pouquinho mais a situação do Verona na tabela. Lembrando que o Verona vem de uma derrota para Salernitana e, se eu não me engano, foi uma das únicas vitórias que o Salernitana conseguiu fora de casa. Então, o Verona ressuscitou aqui a equipe do Salernitana. Nos últimos 10 jogos, a única vitória do Verona foi contra o Cagliari, em casa, por 2-0. Além disso, tivemos 4, 5, 6 derrotas e 3 empates. Empates contra a Lazio, contra a Udinese e contra o Lecce. A Inter de Milão teve apenas uma derrota nos últimos 10 jogos, que foi a eliminação para o Bolonha. Derrota essa que veio na prorrogação, o jogo terminou 0-0. A Inter chegou a abrir o placar contra o Bolonha na prorrogação, recuou e o Bolonha conseguiu virar o jogo. Utilizando o nosso PDF de apoio, nós temos predominâncias de cores verdes. Isso indica realmente um grande favoritismo e também indica uma má fase do Verona. Lembrando que se você não é membro do canal, para ter acesso ao PDF de apoio completo com todos os jogos, é só você clicar em Seja Membro ou clicar no link que deve estar aí na descrição, tá? É bem simples, o valor é simbólico, você ajuda na produção de conteúdo e, obviamente, recebe o PDF de apoio todos os dias, além de vários vídeos sobre estudos de caso. Tem vários estudos que eu vou produzir ao longo desse ano, eu vou publicar para vocês, vídeos sobre conteúdo emocional, que eu acho muito importante. Enfim, seja membro do canal, conheça o Clube de Membros, tem sempre um cardzinho que aparece aí para você conhecer o Clube de Membros. Percebe que, além da predominância de cores vermelhas, a gente consegue de cara perceber que o Verona não é uma equipe com muita iniciativa. Esse é o primeiro critério que eu gosto de analisar. Olha a diferença. A Inter saiu na frente em todos os jogos que fez em casa. Já o Verona, em apenas um dos 9 jogos que fez fora de casa. Isso significa que o Verona não vai abrir o placar contra a Inter? Não significa isso. Significa que a chance disso acontecer é mais baixa. Inclusive com a Inter saindo na frente em todos os jogos, né? Outra situação, a Inter não falhou em marcar nenhum jogo.
O Verona, quase 60% dos jogos falha em marcar. A discrepância entre média de gols marcados é muito alta. Nos gols sofridos, a Inter sofreu 5, o Verona 12. O Verona, em quase todas as partidas, sofre gol, tem uma média de 1,3, mas não é uma distância gigantesca assim da Inter, né? Não é uma defesa assim do Verona tão ruim, não é goleada para tudo quanto é lado, né? O primeiro tempo da Inter me agrada muito, quase 90% de vitória, nenhuma derrota, 12 gols marcados e apenas um gol sofrido. O Verona não venceu nenhuma primeira etapa, passa de 55% de derrota e só marcou um gol. Não é um time que toma tantos gols no primeiro tempo, mas só marcou um gol. O segundo tempo continua sendo todo da Inter, a equipe vence um pouco menos, passa a perder um pouco mais, passa a tomar mais gols, mas ainda continua bastante superior. O detalhe aqui é que o Verona não perde tanto, começa a dividir um pouco entre vitória e derrota e começa a se soltar um pouco mais em relação a marcar gol. Os momentos dos gols, olha que curioso. A Inter de Milão, a gente já tinha visto isso, né? A Inter de Milão tem mais dificuldade no início do jogo, né, por volta dos 11 aos 20, e tomou 80% dos seus gols no meio do segundo tempo. Talvez ali um momento de desconcentração, onde talvez já esteja até com a vantagem no placar. Não é uma equipe que marca tanto nos minutos finais. Já a equipe do Verona marcou 83% dos seus gols depois do minuto 50, do meio do segundo tempo para frente, inclusive com 33% marcados depois dos 80. E também é uma equipe que sofre bastante nos minutos finais, cerca de 50% dos seus gols são sofridos no segundo tempo. Para quem vem com a ideia de trabalhar mercado de gols, talvez a ideia de trabalhar no segundo tempo seja mais interessante. Se você é um trader por aqui, com essa cotação de 1,18, podemos trabalhar sem problema nenhum, tá bom? Não precisa ter medo dessa cotação. É diferente, né? Para um trader e para um punter. O que a gente precisa para que exista essa tranquilidade de trabalho? Superioridade. Quanto maior a superioridade da Inter, mais estabilizado vai ser a cotação da Inter. Você pode imaginar da seguinte maneira, tá 1,18 a cotação. Se a Inter começar massacrando o Verona, essa cotação ela tende a segurar 1,18 por vários minutos. Isso significa que você pode estar dentro do mercado sem tomar prejuízo. Agora, se a Inter não está aplicando uma boa superioridade, não tem como essa cotação estabilizar. Ela vai começar a subir. Então, se você está a favor da Inter, você vai começar a ter prejuízo. São situações e cenários distintos, ok? Então, o melhor cenário por aqui é você esperar o jogo começar para confirmar essa superioridade. Para trabalhar essa estabilização de preço e depois sair do mercado caso necessário, você precisa trabalhar numa bolsa esportiva, numa exchange. Não adianta tentar fazer isso numa casa de aposta convencional. Não vai dar certo. Até porque o cash out de uma casa convencional é totalmente roubado, né? Vai te entregar muito menos do que você merece. E se você não sabe trabalhar numa exchange, eu vou deixar o link do meu curso aqui para te ensinar de cabo a rabo tudo que você precisa saber. E aí você vai aprender a trabalhar na maior do mundo, que é a Betfair, minha parceira. Vou deixar o link do melhor bônus que eles já criaram, finalmente, Betfair. Criando um bônus para exchange, principalmente para quem está começando. Um bônus de reembolso. Eu deixo sempre um cardzinho aí, o William coloca pra gente, para você entender como é que funciona esse bônus. Inclusive hoje eu acho que eu vou publicar esse vídeo já para todo mundo ver, que é um bônus de reembolso. Nas primeiras 5 semanas, se você terminou uma delas em prejuízo, você vai ser reembolsado para trabalhar com um pouquinho mais de tranquilidade, né? Porque retorna o dinheiro para você se você ficou negativo. Se você ficou positivo, quer dizer que você está fazendo as coisas um pouquinho mais certo. Isso não quer dizer que quem toma prejuízo está errado, tá? A gente toma prejuízo direto aqui, mas no início é normal que você faça algumas cagadas durante o aprendizado e é muito bom contar com um pouco de reembolso para suprir esse seu aprendizado, né? Esse seu custo de aprendizado, beleza? Não esquece de fazer o curso e de se cadastrar com o link aqui embaixo para você ter acesso a esse bônus. Se você é um punter, você sabe o que eu vou falar. Cotação de 1,18, mesmo a Inter vindo de 6 vitórias seguidas, mesmo a Inter não perdendo a 20 jogos, é uma cotação muito esmagada. Então você tem duas opções por aqui. A primeira opção, torcer para que a Inter não faça um gol no primeiro tempo, para tentar buscar um gol tardio, a partir dos 50, 60 minutos, quem sabe buscar uma cotação da Inter um pouco mais alta. Segunda opção, torcer para que o Verona faça o primeiro gol. Não é comum de acontecer, né? Infelizmente o Verona não é uma equipe que costuma abrir tanto o placar, como a gente já viu, e a Inter sai na frente, ou pelo menos saiu na frente em todos os jogos. Mas não é impossível. Pode acontecer. Para você pensar numa situação de virada da Inter, né? Dupla chance da Inter. A terceira opção extra seria um handicap asiático.
Só que, das últimas vezes que o Verona visitou a Inter, somente em uma situação a Inter venceu por 3-0, tá? As outras situações 1-0 e 2-0. Então é um pouco mais econômico o time da Inter em algumas situações. Então cuidado para não esticar muito a corda. Ah, não, a Inter é muito favorito, acho que a Inter vai vencer de 5-0 o Verona. Cuidado. Se for pensar no handicap asiático aqui, eu te indicaria uma vitória por 2 gols de diferença, se você quiser ser mais ousado. Que aí você pode trabalhar tanto no handicap menos 1,25, que é aquele que vai te devolver metade da sua stake caso a Inter vença por apenas 1 gol, ou o menos 1,5, que é aquele que se não vencer por 2 gols, você perde tudo, mas te paga um pouco mais se ela vencer por 2 gols de diferença, tá? Acho que são boas opções extras aqui. Theo, eu quero trabalhar o mercado de gols. Eu te indico olhar para o segundo tempo, que é onde o Verona principalmente se solta, vai para cima, toma mais gols. E também, se você puder esperar esse cenário, uma Inter de Milão na frente, eu acho que é uma situação um pouco mais tranquila. Fechou? Nossa segunda partida do dia será às 9h45 na FA Cup, Copa da Inglaterra, na terceira rodada. É uma rodada antes do 32avos, né? Aí depois oitavas de final e assim sucessivamente. Eu quero focar no jogo do Newcastle porque o Newcastle vem num péssimo momento. Talvez um jogo de Copa possa amenizar um pouco a situação. Não sei se seria um bom termo, né? Se a gente observar aqui nos últimos jogos do Newcastle, nós temos derrotas para o Liverpool, para o Forest em casa, para o Luton Town, assim, Luton complica a vida de alguns grandes, mas acho que vencer de fato um grande foi o Newcastle, né? Chamar o Newcastle de grande hoje porque ele tem um grande investimento. Uma eliminação da Copa da Liga para o Chelsea, né? Foi um empate, mas com derrota depois nos pênaltis. Vitória contra o Fulham. Derrota para o Milan. Essa foi uma derrota muito dolorosa porque tirou o Newcastle da Champions e da Europa League. Goleada sofrida fora de casa para o Tottenham, um jogo antes do Milan, então aqui é, vamos dizer assim, explicável, né? É fácil compreender que a atenção do Newcastle estava no jogo contra o Milan. Derrota para o Everton. Vamos chamar o Everton hoje de uma equipe que foi punida por pontos, mas é uma equipe muito boa. Vitória contra o United, que está numa péssima fase, e empate contra o PSG fora de casa num jogo bem polêmico, com aquele pênalti lá marcado, bem polêmico. Mas a gente consegue perceber que são 3, 4, 5, 6 derrotas, né? Porque uma foi empate com eliminação. São 6 derrotas nos últimos 10 jogos. É uma pressão bem grande para o Newcastle. O time do Sunderland, ele está na Championship, ele é o 6º colocado da Championship nesse momento. Só para a gente ter um critério de comparação, o Sunderland tem 40 pontos ganhos contra 65 do Leicester, tá? Dentro de casa, o Sunderland tem 8 vitórias e 5 derrotas em 13 partidas. É um mandante até ok, mas não é um dos melhores times da Championship, né? Temos outros times na frente. E com toda sinceridade, o Newcastle hoje não dá para se comparar com o Sunderland. É uma má fase que o Newcastle vive? É uma má fase. Mas a única coisa que pode eliminar o Newcastle por aqui é uma desconcentração da competição, é um não foco nessa competição. Talvez abandonar a FA Cup, não sei, é uma competição importante. A FA Cup é a competição mais antiga da Inglaterra, né? Uma das mais importantes Copas da Inglaterra. Então, muito provavelmente, o Newcastle vai se focar sim e pode ser uma boa oportunidade para o Newcastle espantar um pouquinho dessa crise. Eu acho essa cotação do Newcastle aqui um pouco alta, porém, joga fora de casa, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. A maioria das equipes grandes estão entrando já nessa fase da competição. Utilizando o nosso PDF de apoio, a gente consegue perceber os jogos do Sunderland em casa e os jogos do Newcastle fora de casa, né? Olha que curioso. O Sunderland em casa, ele sai na frente em 46% dos jogos, o que é um número baixo. A gente pode dizer que o Sunderland não tem tanta iniciativa em casa, mas olha como o Newcastle, ele tem um número ainda mais baixo. Metade, menos da metade, né? 20%. Então não é um time que tem conseguido abrir o placar tantas vezes fora de casa, né? Falhou em marcar em 40% dos jogos. O Sunderland falhou menos em marcar e o Newcastle tem sofrido mais gols com mais frequência. Curioso, né? O Newcastle tem uma média de 2,2 gols sofridos contra 1,23 do Sunderland. O primeiro tempo das duas equipes não é bom. Apesar do Sunderland vencer um pouco mais e perder um pouco menos, o número de gols sofridos é parecido, já o número de gols marcados do Sunderland é mais eficiente, mas não é um primeiro tempo que a gente pode cravar uma superioridade para o mandante. No segundo tempo, nós continuamos com o Sunderland marcando em torno de 11 gols, só que é uma equipe que começa a sofrer mais e também passa a perder um pouco mais do segundo tempo. Já o Newcastle continua tendo dificuldade defensiva, chega a 15 gols sofridos no segundo tempo, mas aumenta pelo menos o poderio ofensivo, marca mais que o dobro do primeiro tempo, mantém o número de vitórias de 20% e aumenta as suas derrotas para 60%. Então, no frigir dos ovos, no primeiro e no segundo tempo, não há
superioridade do Newcastle. Porém, o nível de enfrentamento do Newcastle na Premier League é diferente do Sunderland na Championship, ok? O Sunderland é uma boa equipe de bola aérea, mas o Newcastle não vem sofrendo nesse fundamento. Já o Newcastle costumava ser nas temporadas passadas bem forte nesse fundamento e o Sunderland costuma sofrer gol de cabeça. Então, bola aérea pode ser sim um fator importante por aqui. Momentos dos gols, olha que curioso, o Newcastle não sofre nem faz tantos gols no primeiro tempo. É uma equipe que sofre e marca muito no segundo, principalmente a partir dos 50 minutos. Quase 70% dos seus gols foram marcados nos minutos finais, assim como quase 50% dos seus gols foram sofridos depois dos 70 minutos. A equipe do Sunderland também aumenta muito o número de gols sofridos depois dos 50. Então, para você que quer trabalhar gols, pode ser um cenário mais interessante. Se você é um trader por aqui, a gente tem que trabalhar com a leitura ao vivo, mas eu venho com uma expectativa para tentar buscar um layer para a equipe em campo ao Sunderland, pensando na possibilidade do Newcastle dar uma resposta. Só que vir pensando em fazer e fazer são coisas distintas, é água e óleo. Por quê? Eu posso me deparar aqui com um Newcastle mais acuado, pensando em estancar o sangramento, quem sabe se compactando, jogando no contra-ataque, importante sair dali da casa do adversário com a classificação e não necessariamente precise ir para cima com tudo. Ao mesmo ponto que eu posso ter um Sunderland com apoio da torcida vindo para cima com muito empenho do Newcastle e dificultando essa posição em lei ao Sunderland. Aí eu vou ficar de fora. Se você é um Panther por aqui, gosto dessa dupla chance do Newcastle, talvez um empate anula, uma cotação um pouquinho mais alta. Gosto de pensar numa classificação do Newcastle, se você trabalha esse tipo de mercado. E gosto de pensar no mercado de gols, porque como é um jogo de eliminação, dá pra gente pensar numa situação de gols por aqui. Se o Newcastle estiver na frente, pode ser interessante. O Newcastle pode ter uma situação aqui para contra-atacar nos minutos finais. O Sunderland vindo para cima. Se o Sunderland estiver na frente do placar, a gente vai ter a bola aérea do Newcastle, que é muito efetiva, e era efetiva principalmente no ano passado, e o Sunderland costuma tomar muito gol de cabeça. Gosto de pensar nesse cenário de over 1,5, com uma cotação um pouco mais alta, tá? Pela fase do Newcastle, eu não duvido que o Newcastle também possa sofrer por aqui, se ambas marcam pode ser interessante, mas com toda a sinceridade do mundo, o Newcastle tem condição de se classificar com uma vitória simples. Tem condição, tem mais qualidade técnica, enfrenta adversários mais fortes, está apenas num mau momento, né? Mas eu acho que o Newcastle tem de onde tirar. A única forma do Newcastle ser eliminado aqui, óbvio, respeitando a equipe do Sunderland, é o Newcastle não focar nessa competição. Ou deixar realmente ali que a crise o sufoque, né? Se afogar nessa crise e permitir que isso estanque até mesmo numa FA Cup. Porque já foi eliminado da Champions, já foi eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo Chelsea. Se for eliminado da FA Cup, só vai sobrar mesmo a Premier League. E na Premier League, o Newcastle nesse momento está na 9ª colocação. Bem distante do Arsenal, que é o primeiro time dentro da classificação para a Champions. E aí, muito provavelmente, o Newcastle vai passar a próxima temporada sem disputar nada no cenário maior, assim, das competições da UEFA. Então tem que se ligar já. Seguimos na FA Cup, vamos falar sobre Stoke City e Brighton. Stoke City é o 19º colocado da Championship. Está numa temporada bem ruim. E pelo que eu tô vendo aqui, apesar de não perder as 6 partidas, a última vitória do Stoke City foi contra o Birmingham. Foi uma vitória apenas nos últimos 10 jogos. É isso mesmo? Vamos dar uma olhada. É isso mesmo. Vitória contra o Birmingham, de lá para cá muitos empates e uma sequência aqui de derrota. Não é uma boa equipe da Championship. Na minha opinião, não tem chance nenhuma de se classificar esse ano para a Premier League, a não ser que faça ali um segundo turno absurdo, né? Já até entrou no segundo turno a Championship. E o Brighton hoje é uma equipe muito bem treinada pelo De Zerbi, acabou de dar um cacete na equipe do Tottenham, vem de um bom jogo contra o West Ham, inclusive criou muito mais do que o West Ham em relação a grande chance, poderia ter vencido esse jogo. A última derrota foi para o Arsenal, a outra foi para o Chelsea. É uma equipe muito boa. A nossa dúvida por aqui é, o Brighton vai focar na FA Cup? Vai levar o time titular para a FA Cup? Se sim, eu concordo com esse favoritismo do Brighton por aqui. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber que fora de casa o Brighton já tem um pouco mais de dificuldade, né? Isso aí é um fator crucial. O Brighton sai menos na frente do placar do que o Stoke. O Brighton sofre gol com mais frequências e sofreu mais gols do que o Stoke, mas o ataque do Brighton é um pouco mais efetivo, né? No primeiro tempo, o Stoke City tem muita dificuldade de marcar gols e de vencer. Apenas 8% de vitória. Já o Brighton vence mais, só que também perde mais e toma o dobro de gols que o adversário. A defesa do Brighton é mais vazada. No segundo tempo, o Brighton melhora muito. Passa a vencer 50% das segundas etapas, perde menos, toma um gol a menos, já é uma melhora, e dobra, mais que dobra, o número de gols marcados. A gente consegue perceber que existe uma melhora assim, significativa ao ponto de a gente falar que o Brighton é melhor no segundo tempo do que o adversário. Os gols marcados do Brighton de cabeça são maiores do que da equipe
do Stoke. O Stoke tem que usado muito do escanteio para poder marcar os seus gols. O Brighton tem sofrido nesse fundamento, contra o Tottenham sofreu um gol de cabeça, vale ficar atento a essas jogadas também. E nos momentos dos gols, o Brighton tem sofrido muito nos primeiros minutos. Olha que curiosidade, quase 50% dos gols do Brighton são sofridos até os 30. Isso é um perigo. O Brighton cresce muito aqui do final do primeiro tempo para o meio do segundo, marca bastante e depois volta a marcar e sofrer nos minutos finais. O Stoke marca e sofre nos primeiros 10 minutos, depois tem um período melhor aqui no fim do primeiro tempo e lá no finalzinho do jogo também tem sofrido gols. Para esse jogo de eliminação é sempre interessante ficar de olho nesses critérios, tá? Se você é um trader por aqui, Brighton titular, controlando o jogo por meio da posse que ele gosta muito, dá para pensar num lei a pior equipe em campo no Stoke. Se o Brighton não tá titular e tá um jogo de trocação, fora do mercado, não vou mexer. Se você é um punter, gosto de pensar nessa vitória do Brighton, mas gostaria de uma cotação um pouquinho mais elevada, porque o Brighton sofre gol com frequência, principalmente fora de casa. Se ele sofre gol com frequência e o Stoke joga com apoio da torcida, podemos ter o Brighton atrás do placar. E aí você pode pensar numa possibilidade, talvez, do Brighton colocar os titulares para buscar uma virada ou um empate, aí você pode pensar numa dupla chance. Gosto de pensar no cenário de gols, pelo menos 2 com uma cotação mais alta, e não duvido também de um ambas marcam por aqui, tá a mesma cotação ali do Newcastle com o Sunderland. O 2,5 é bom, é arriscado, mas é bom, tá? Eu acho provável, principalmente pensando no Brighton também sofrendo por aqui. Saindo um pouco da FA Cup, vamos falar sobre a Copa do Rei na Espanha. O Atlético de Madrid enfrenta o Lugo com uma cotação de 1,22. O Lugo, ele joga a Primeira Federação, chama Primeira RFEF, chama Primeira Federação Liga de Futebol. É a terceira divisão da Espanha. Eu não tenho no PDF de apoio informações da terceira divisão, eu vou até a segunda divisão da Espanha só, tá? Porque pouca gente trabalha a terceira divisão e tal. Se alguém que assina o PDF de apoio quiser a terceira divisão, me avisa que eu começo a pescar essas informações para vocês. Mas, falando do Lugo, é uma equipe, obviamente, hoje que não se equipara ao Atlético de Madrid. E eu ia deixar esse jogo passar se não fosse o resultado do Atlético de Madrid contra o Girona. A derrota do Atlético de Madrid por 4-3 mostrou um Atlético de Madrid que confirmou uma força relativamente muito boa na parte ofensiva, 3 gols do Morata, Álvaro Morata, que muita gente critica, o Morata tá sempre impedido e tal, mas é um cara de muito boa finalização, né? E mostrou também a fragilidade do Atlético de Madrid esse ano por ter mudado um pouco do seu estilo. É um estilo mais ofensivo e, obviamente, você tem um cobertor curto, né? Aquela coisa, cobre o pé, descobre o nariz, descobre o pé. Ele deixa um pouco mais de espaço. Além disso, foi um jogo muito bom de se assistir contra o Girona, um 4-3. Então, como o Atlético de Madrid perdeu, há uma cobrança, obviamente, no Atlético de Madrid por uma resposta. Não que a derrota para o Girona seja assim, nossa, não podia perder. Não, mas distanciou um pouco o Atlético de Madrid dessa oportunidade, quem sabe, de brigar pelo título espanhol. Já fica um pouco mais difícil para ele, para o Barcelona, né? Então, sinceramente, eu acredito no Atlético de Madrid focado nessa Copa do Rei. É uma possibilidade do Atlético conseguir mais uma disputa de título, né? Já que ele também se classificou para a Liga dos Campeões, se eu não me engano, vai pegar a Inter de Milão nas oitavas de final. Gosto de pensar então aqui, se você é um trader, de vir para trabalhar a favor do Atlético desde que ele traga o time titular em campo, tá? Mas é bom tomar sempre cuidado porque no estádio do Lugo, se eu não me engano, a capacidade é de 7, 8 mil pessoas, vai ser aquele ambiente hostil, né? A torcida xingando, gritando, vai ser aquele ambiente bem difícil e o Atlético de Madrid tem que dosar provavelmente os jogadores ali por conta do calendário, né? Então, muito provavelmente o Atlético de Madrid deve entrar com algumas peças mistas, não com os jogadores inteiros, porque ó, no dia 10 ele tem um clássico contra o Real Madrid na Supercopa, tá? É a semifinal da Supercopa entre Real Madrid e Atlético de Madrid em Riad, na Arábia Saudita. Lembra que eu falei para vocês que tudo parece que está acontecendo em Riad? Tudo está acontecendo na Arábia Saudita? Pois é. Teve agora a final da Supercopa da Turquia, que foi adiado, que ia acontecer em Riad. Agora temos a Supercopa da Espanha, que vai acontecer lá também. É provável que o Atlético de Madrid, então, mescle jogadores, já que 4 dias depois já tem um jogo contra o Real Madrid, que é um jogo mata-mata, obviamente, lá em Riad, na Arábia Saudita, pela semifinal da Supercopa da Espanha. A outra semifinal é entre Osasuna e Barcelona, tá? Então toma um pouco de cuidado com isso. Mas se o Atlético, mesmo misto, mesmo desfalcado, colocar a bola no chão, é muito provável que vença esse jogo. Tomara que seja um jogo interessante para trabalhar tanto a favor do Atlético e, se não for, que seja um jogo pelo menos para a gente trabalhar o mercado de gols. Se você é um trader, eu venho com a ideia de trabalhar a favor do Atlético. Se ele não me permitir, eu vou ficar de olho no over 2,5, que eu acho que é uma possibilidade. O Atlético pode tomar um gol por aqui, ou se tiver na frente, pode o Lugo se expor demais e acabar o Atlético tendo espaço para contra-atacar. Agora, se
se eu perceber, isso aqui no ao vivo, que o Atlético de Madrid levou um time misto, que tá desinteressado, tá levando o jogo do banho-maria, achou um gol e aí não tá querendo contra-atacar, eu prefiro ficar de fora, ao invés de me posicionar. Tá? Então vem com o intuito, mas o live vai me dar um cenário um pouco mais concreto do que fazer ou não fazer, tá bom? Cuidado com essa informação do dia 10 de janeiro, primeiro jogo da Supercopa da Espanha, lá em Riad, entre Real Madrid e Atlético de Madrid. Voltamos para a Copa da Inglaterra às 2h30, o Chelsea enfrenta o Preston, que é uma equipe da Championship que está na 14ª colocação. Não é uma equipe que se destaca e, infelizmente, assim como o Chelsea, né? Vamos ser sinceros, hoje o Chelsea é um time de meio de tabela que não chama tanta atenção, que não se destaca, que não vai se classificar para nada na UEFA e que provavelmente vai ter seu foco ali nas Copas. Se classificou na Copa da Liga, né? Enfrentou a equipe do Newcastle e eliminou o Newcastle e agora enfrenta o Preston nessa rodada 3, terceira rodada da FA Cup. Eu tô dando uma olhada aqui, qual é a próxima partida do Chelsea na Copa da Liga. Eu acho que é contra o Middlesbrough, nas semifinais. Olha aí, o Chelsea tá se aproximando da final na Copa da Liga e provavelmente vai focar também na FA Cup. Tá? Por isso que eu considero aqui o Chelsea realmente favorito. Tem jogadores melhores, tem talentos melhores, tem um treinador que está inventando muito, que é o Pochettino, mas tem de onde tirar. É um time muito criticado por contratar e sair contratando, mas não dá liga. Talvez o Christopher Nkunku, que veio do Leipzig agora, se ele de fato não se machucar mais, ele possa ser um excelente jogador aqui para o Chelsea. É provável que o Chelsea coloque os titulares em campo, porque a Premier League, sinceramente, já foi. Ele não vai conseguir disputar nada, na minha opinião. Então pode ser uma boa continuar focando nas Copas. O PDF de apoio não vai animar muito a gente, porque o Chelsea é um time muito, muito comum no dia de hoje, né? Sai um pouco mais na frente, mas nada de muito especial, marca um pouco mais de gol, sofre um pouco menos, não tem um primeiro tempo tão agradável, não perdeu nenhuma, mas não tem um primeiro tempo tão agradável assim. O segundo tempo também não chama tanto atenção, o número de gols sofridos é alto, o número de derrotas é alto. O time do Preston marca bastante de cabeça e o Chelsea tem sofrido nesse fundamento, tá? E nos momentos dos gols, olha que curioso, o Preston ele passa a marcar mais gols a partir da metade do primeiro tempo e vai até a metade do segundo, né? Núcleo aí do jogo praticamente. E também é uma equipe que marca e sofre nos minutos finais, assim como o Chelsea, né? Para quem lembra do Chelsea, o último jogo contra o Luton Town, foram 2 gols sofridos no finalzinho e o Chelsea, que vencia por 3-0, começou a passar aperto nos minutos finais, ainda bem que o jogo acabou, né? Se você é um trader por aqui, se o Chelsea confirmar o favoritismo com muita posse em posição, a gente pode trabalhar esse back favorito. Não é comum o Chelsea oferecer isso pra gente, mas já que é um jogo de primeira contra a segunda divisão, pode ser que isso aconteça, mas cautela, tá? Se você é um punter, eu prefiro pensar no mercado de gols. Ao invés de pensar num Chelsea a 1,20, eu prefiro pensar talvez num 2,5. Pode ser uma situação interessante, com uma odd um pouco mais alta, ali por volta dos 30 do primeiro tempo já vai estar essa cotação mais próxima de 2. O Chelsea na frente é o melhor cenário para a gente buscar gols por aqui. O Chelsea, obviamente, em vantagem, vai fazer o Preston sair para o jogo e o Chelsea vai ter espaço para contra-atacar. A questão do ambas marcas eu vou deixar quieto, mas eu prefiro pensar numa situação de trabalhar a favor de gols com o Chelsea na frente do placar. O último jogo entre eles faz muito tempo que nem tem aqui no histórico, então eu não te aconselho trabalhar com handicaps asiáticos, até porque o Chelsea não passa muita confiança. Ao mesmo tempo que abriu 3 no Luton Town, tomou 2 no final, e aí um punter que já estava ali comemorando um handicap acabou perdendo depois. Então não é uma equipe assim tão confiável. Eu prefiro pensar mais no mercado de gols se for para trabalhar alguma coisa nesse jogo no pré, tá bom? Mas se você puder esperar o jogo começar, o melhor dos mundos para gols aqui é o Chelsea na frente do placar. Eu, como trader, vou buscar uma imposição do Chelsea. Tomara que eu consiga encontrar, né, essa coisa tão difícil que é o Chelsea se impondo. Saindo da Inglaterra e da Espanha, vamos falar um pouquinho sobre o Campeonato Português, onde o Benfica está em perseguição ao Sport. O Sport ainda não jogou nesse momento que eu estou gravando o vídeo. O Sporting começa já contra o Estoril. O Porto também joga hoje. Em caso de vitória dos dois favoritos, o Benfica fica um pouco distante desses favoritos e, obviamente, precisa correr atrás do prejuízo. E vai enfrentar um Arouca que, dentro de casa, como mandante, venceu apenas 2 partidas. Não é uma equipe tão goleadora, tem mais derrotas do que vitórias, e o Benfica é o melhor visitante da competição. Utilizando o PDF de apoio, nós temos um Benfica com muito mais iniciativa nessa 16ª rodada. O Arouca saiu na frente em apenas 13% dos jogos. O Benfica tem um ataque mais qualitativo, mas não é a melhor temporada do Benfica, tá longe de ser, né? O Benfica, vamos dizer assim, não tá numa temporada tão goleadora, né? E a defesa do Benfica é melhor também por aqui. O primeiro tempo do Benfica é muito bom, quase 65% de vitória, nenhuma derrota, 7 gols marcados, nenhum gol sofrido. O Arouca não conseguiu marcar
marcar tanto no primeiro tempo e tem sofrido bastante. Tá? 50% de derrota na primeira etapa. O segundo tempo, o Benfica piora e o Arouca melhora. O Arouca passa a marcar mais gols, toma menos, tem mais vitórias e o mesmo número de derrotas. Então, para você que trabalha full time, né, ou seja, o primeiro e o segundo tempo em relação a match odds, muita cautela aí. Tá bom? No histórico recente entre eles, o Benfica vem de 9 vitórias consecutivas, não sofreu gol nos últimos 5 e o Arouca sofreu gol nas últimas 9 partidas. O Benfica saiu na frente nas últimas 5 vezes que eles se enfrentaram. Nos momentos dos gols, que eu gosto muito de observar, o Benfica é uma equipe que tem sofrido muito nos minutos finais. Então, para você que trabalha essas metodologias a favor do favorito, vovô, vovó, tio, mamãe, papai, toma muito cuidado, tá? Porque pode ser uma situação onde o Benfica tem um pouco mais de descontrole. Porém, o Arouca também sofre bastante gol nos minutos finais e acelera depois dos 60, tá? Para quem trabalha mercado de gols, pode ser interessante o segundo tempo. Eu venho com o intuito de pegar aquela primeira parte do Benfica ali, que é uma primeira parte de almanaque, né? Espero que ele confirme isso para que a gente esteja a favor do Benfica nesses momentos de pressão. Se você é um Panther, dá para pensar nessa vitória do Benfica, mas eu gostaria pelo menos de uma cotação um pouquinho mais alta, tá? Principalmente para valer o risco do segundo tempo, onde o Benfica, cai bastante de desempenho. Pelo menos tem sido assim, não é certeza que vai ser de novo, tá? Gosto de pensar no cenário de 2,5 gols por aqui, mas eu gostaria de um Benfica na frente, porque aí o Arouca vai ter que ir para cima, já tá numa fase ruim, concedeu nos últimos 8 jogos, acho que dá para pensar também nesse cenário de 2,5 se o Benfica estiver na frente. Se o jogo estiver empatado, quem sabe um over 1,5 nos minutos finais pode ser interessante também, mas sempre o favorito na frente vai ser um cenário melhor para trabalhar gols. O jogo 0x0 ele tende a se arrastar no 0x0, né? Então quando ele tá desempatado é mais fácil a gente ter até uma percepção de leitura para espaços. Às 5h30 da tarde, uma das maiores rivalidades de Portugal, o Derby do Minho, o Braga enfrenta o Vitória com uma cotação de 1,60. De antemão eu já olho para essa cotação e penso, como o Derby, acho que é um jogo onde o Braga pode se complicar, né? Obviamente, não estou dizendo aqui que o Braga não vai vencer, mas é um jogo de muita rivalidade. Então a primeira coisa que eu penso, mercado de cartões. Para você que gosta de trabalhar nesse tipo de cenário, dá para pensar em mercado de cartões. Só para você ter ideia, o último jogo entre eles, que terminou 2-1 para o Vitória, amarelo nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vermelhos nós tivemos 1, 2, 3 vermelhos. Tá? Então dá para pensar também quem trabalha cartões em pensar numa moedinha aí no mercado de cartão vermelho, tá? Porque é um jogo muito, muito, muito disputado. Tá? As torcidas se odeiam de verdade, tá? Eles têm apelido, né? Se eu não me engano, o Braga chama o pessoal do Vitória de espanhóis, o pessoal do Vitória chama o pessoal do Braga de marroquinos. Tem toda uma história, eu tava lendo assim, essa rivalidade é muito interessante. Eu gosto muito, tá? Dessa história do futebol. Não só do histórico de confronto, mas da história do futebol. Tem uma rivalidade histórica mesmo. E eu acho que o mercado de cartões é a primeira opção aqui para quem gosta de trabalhar. Eu não trabalho mercado de cartões. A segunda opção é você olhar para o favorito e contestar um pouquinho. Até porque o último jogo o Braga também entrou como favorito a 1,85 e tomou 2-1. Então toma um pouco de cuidado, tá bom? Os últimos jogos entre eles, nós tivemos o Vitória sofrendo em 3 partidas consecutivas e mais de 4,5 cartões nos últimos 5 de 6, tá? Então, para você que trabalha, esse cenário de cartões pode ser interessante. Além disso, nos últimos jogos entre eles, nós tivemos uma incidência maior de gols. Então, 2-1, 3-2, 2-1, pode ser um jogo também com um cenário para over 1,5. Porém, para derbys como esse, para rivalidades como essa, né? E eu gosto de pensar primeiro num jogo desempatado, porque como a tendência é ser um jogo truncado, pegado, com bastante pancadaria, né? Nós temos a tendência de um 0x0 se arrastar. Depois que o jogo já estiver aberto aí, a tendência é a equipe atrás do placar se expor um pouco mais, tá? Utilizando o PDF de apoio, nós temos um Vitória que saiu na frente com mais frequência do que o Braga. Falhou um pouco mais em marcar, o ataque do Braga é mais efetivo, só que o Braga tem sofrido gol em todos os jogos. A média de gols marcados pelo Braga é alta, mas é uma equipe que tem sofrido com muita frequência. O Vitória tem um primeiro tempo um pouco mais, vamos dizer assim, organizado, mais vitórias, menos derrotas, menos gols sofridos. E no segundo tempo, o Braga melhora e aí tem um desempenho de almanaque. O segundo tempo vai ser difícil do Vitória segurar o Braga por aqui, que é um time muito forte, tá? A bola aérea também pode ser um fator importantíssimo nesse jogo. O último confronto, nós tivemos gol de pênalti, tivemos gols nos minutos finais, ali aos 88. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. O Braga é uma equipe que marca bastante nos minutos finais, a gente conseguiu perceber isso no último confronto. Também é uma equipe que tem sofrido nos primeiros minutos. Já o time do Vitória não sofre nem marca tanto nos minutos finais. Se você é um trader por aqui, cautela. Eu sei que tem muita gente que gosta do Braga, mas é um derby, então respeito à equipe do Vitória. É um jogo muito intenso,
de muita história, muita tradição. Então, talvez essa cotação do Braga possa corrigir um pouquinho. Toma cuidado. Se você é um punter, gosta de pensar em cartões. Se o jogo já estiver desempatado, gosta de pensar em mais 1 ou 2 gols. Posso estar falando besteira, mas talvez até um handicap a favor do Vitória aqui pode ser interessante, né? Um mais 1 do Vitória. Eu tô achando essa cotação do Vitória muito alta para um derby, mas tudo bem, né? Vamos pegar os últimos jogos entre eles aqui, na casa do Braga. Vamos lá, esse torneio na casa do Braga, ó. Vitória do Braga por 1-0, vitória do Braga por 3-0, vitória do Braga por 3-2, um empate 0-0. A última vitória do Vitória na casa do Braga foi em 2017. Então o Braga ele consegue segurar um pouquinho sim desse ímpeto do Vitória quando o Braga joga em casa, mas ainda assim eu respeito muito essa questão do derby, tá bom? Para mim é um favorito que pode se complicar, mas o Braga tem mais qualidade técnica hoje, não é à toa que é um time que briga ali em cima na tabela e que tem proximidade com os primeiros colocados. Só que olha que curioso, se o Vitória vence esse jogo, ele empata com o Braga na tabela também. Então, hoje nós temos aqui um jogo bem equilibrado. Talvez pelo fato do Braga disputar Champions e tudo mais, a gente possa olhar para o Braga com um pouco mais de respeito em relação à qualidade técnica, mas talvez não seja na técnica, mas na força, o Vitória hoje se equipara e se vencer, empata em ponto. Por isso que eu acho que é um jogo tão pegado. Para a gente finalizar, alguns jogos extras para você complementar sua grade de trabalho. Vamos falar primeiro dos favoritos. Falamos da Inter, do Atlético de Madrid, do Chelsea, do Benfica e também temos o Real Madrid enfrentando o Arandina. Toma muito cuidado aqui com qual escalação o Real Madrid vai enfrentar, mas é muito provável aqui que o Real vença esse jogo. Lembrando que o Real, depois de 4 dias, tem o confronto com o Atlético de Madrid lá na Arábia Saudita, tá? Além disso, nós temos o Girona, um dos líderes do Campeonato Espanhol contra o Elche. Aqui eu peço para você tomar um pouco de cuidado e coloquei como favorito que pode se complicar, porque é uma competição diferente. E eu acho que o Girona está bem focado na La Liga. Tá? É um time que, óbvio, que se colocar o time titular pode vencer o Elche, mas eu tomaria cuidado. O Braga também é um favorito que pode se complicar, a gente já falou sobre isso. Dos jogos extras, nós temos o Leicester contra o Millwall, um jogo da FA Cup. O Leicester numa fase muito boa na Championship. O Beersheva lá em Israel contra o Maccabi Haifa. Na Série A italiana temos Frosinone e Monza, o Monza que segurou o Napoli e o Frosinone que eliminou o Napoli na Copa Itália. Espanhol Getafe, também é um jogo pegado, parelho. Lecce e Cagliari, também um jogo interessante. O Cagliari acabou de ser eliminado pelo Milan na Copa Itália. Alavés e Betis, aqui a Copa do Rei, também um jogo bem disputado. E para finalizar na Série A italiana, Sassuolo e Fiorentina. Sassuolo vem de um cacete sofrido na Atalanta e uma eliminação. Já a Fiorentina está classificada na Copa Itália. Então é um jogo bem interessante. Se eu não me engano, a Fiorentina pega o Bolonha, mas isso aqui é Série A. Só estou comentando sobre como chegam as duas equipes. É um jogo interessante até para a gente ficar de olho em gols, né? Tivemos o ambas marcam em todas as últimas situações, 2,5 também. Pode ser um jogo para match odds, mas também para o mercado de gols. Vejo você no domingo. Juízo, gestão, cuidado, passo a passo, tá bom? Grande abraço, fica com Deus.